Isso é mentira, caralho. É sério. Puta que pariu, né? Porra, muito foda. Nossa, ô, da hora. Pois é isso mesmo, Lucas Bergman acompanha o canal Aqui Tem Vôlei Sim, falou pra mim que já assistiu alguns vídeos, sabia meu nome e sabia o nome do canal, cara. Vocês puderam ver ali como eu fiquei em êxtase, como eu fiquei surpreso ao saber disso, né? Eu cheguei no Lucas só pra pedir a entrevista mesmo, e ele falou que me conhecia o canal, já tinha assistido alguns vídeos, realmente muito legal, tá certo? Vocês vão acompanhar a entrevista completa do Lucas ao longo desse vídeo, junto também com as entrevistas do Pureza e também do técnico do SESI, o Anderson, tá certo? Consegui assistir aí esse terceiro jogo da semifinal entre SESI e Joinville ontem no Paulo Scaff. O SESI passou o carro 3-0, jogando muito bem. E no vídeo de hoje, além de passar todas essas entrevistas para vocês, vamos comentar então sobre as semifinais da Superliga Masculina. Eu não consegui fazer o vídeo da feminina, mas vou fazer agora da masculina, porque com as semifinais definidas, com o fim das semifinais, a gente tem agora a grande final da Superliga 2023-2024 definida para Recife no domingo. De um lado, o Vôlei Renata e do outro, o SESI Bauru. Vai ser um jogaço, duas equipes que têm histórias muito interessantes nessa Superliga. Vou comentar um pouquinho mais ao longo desse vídeo e, sinceramente, estou muito animado, tá certo? Vai ser muito legal acompanhar essa final entre essas duas equipes, tá bom? Então, antes de tudo, já peço que você se inscreva aqui no canal, sempre passando aqui embaixo, deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos. Bora bater 6.200 inscritos, faltam apenas 10, então compartilha esse vídeo com todo mundo e vamos continuar crescendo o canal Aqui Tem Vôlei Sim. Lembrando que esse é o penúltimo vídeo dessa temporada de clubes, agora falando de como foram essas semifinais, e no domingo, logo após a final, eu vou fazer um vídeo comentando sobre o jogo, e aí acabou a temporada de clubes 2023-2024. E aí, meus amigos, a gente vai entrar na temporada de seleções. Liga das Nações, Olimpíada, um ano que tá recheado aí de coisa pra gente comentar da seleção brasileira. Então, se inscreve no canal pra não perder nada, tá bom? Então vamos lá, senhores, é isso mesmo. A final da Superliga Masculina está definida de uma vez por todas, e eu tenho que confessar para vocês que eu não esperava, tá? É claro que foi uma temporada muito equilibrada, né? A gente viu ali o Joinville tendo partidas muito boas ao longo da temporada para uma equipe que subiu da Superliga B, fez partidas muito boas, chegou à semifinal. A gente viu o SESI terminando a fase de classificação em terceiro lugar, jogando muito bem. Então foi uma Superliga que a gente teve ali muito equilíbrio, né? A gente tem o São José terminando o primeiro turno invicto, batendo todo mundo, terminando isolado ali no primeiro lugar. No segundo turno, o Sada Cruzeiro toma a liderança, né? Passa o carro em todo mundo, não perde mais. E aí a gente chega nos playoffs, que eu acho que foi onde mais surpreendeu todo mundo, né? Nas quartas de final, todos os jogos, né? Todos os playoffs ali foram para o jogo de desempate, foram para o terceiro jogo. E isso foi muito legal acompanhar as equipes batalhando tanto para avançar na competição, e as surpresas que a gente teve, né? A gente teve o Vôlei Renata eliminando o Sada Cruzeiro, o Vôlei Renata que se classifica em 8º lugar na última rodada, eliminando o Cruzeiro que se classificou em primeiro. Isso foi muito legal. E a gente teve também o Joinville chegando a uma semifinal, desbancando o São José, que era favoritíssimo para chegar nessa final com o Sada Cruzeiro, né? Eram as duas equipes favoritas para chegar na final e não aconteceu. Então, realmente uma Superliga muito diferente, muito equilibrada e muito legal de se assistir, tá certo? Falando das semifinais, a gente começou com o jogo entre o SESI e o Joinville, que foi aqui no Paulo Scaff. No último sábado. Eu não estava em Bauru, então não consegui assistir, mas o SESI venceu por 3-2 o Joinville, um jogo muito equilibrado, um jogo muito difícil, mas o SESI conseguiu vencer, com o Darlan sempre jogando muito bem e sendo o principal desafogo dessa equipe do SESI, né? Depois a gente teve Guarulhos e Campinas. Eu confesso para vocês que eu achei que o Guarulhos ia passar nessa série, porque o Campinas costuma não jogar muito bem contra o Guarulhos costuma vencer o Campinas com mais frequência,
E então eu não imaginava o Campinas se classificando para essa final vencendo os 2 jogos. Eu achava que o Guarulhos ia passar e se fosse para o Campinas passar ia ser muito difícil. Mas o equilíbrio mesmo foi no primeiro jogo. O Guarulhos jogando em casa perdeu por 3-2 para a equipe do Vôlei Renata. O Vôlei Renata jogando muito bem, com o Maurício Borges e o Bruno Lima sendo muito importantes. E aí, já saindo na frente da série, né? No outro jogo do SESI e do Joinville, o Joinville dessa vez jogando em casa conseguiu vencer o SESI. Mais uma vez um jogo muito equilibrado, muito disputado, mas o Joinville consegue vencer por 3-2. E aí com isso conseguiu levar para esse terceiro jogo que a gente teve aqui em Bauru ontem. Jogando aí muito bem. O Joinville se mostrou uma equipe muito batalhadora e muito competitiva desde o início da Superliga, né? É muito importante lembrar, o Joinville veio da Superliga B, cara. E no primeiro ano deles aí na Elite, eles já conseguiram ficar no top 4, né? Agora, com a derrota de ontem, ficaram no 4º lugar, né? Porque a disputa de terceiro e quarto é por pontuação, é por quem teve a melhor colocação. Então o Guarulhos ficou com a 3ª posição e o Joinville ficou com a 4ª. E no outro jogo do Vôlei Renata e o Guarulhos, o Vôlei Renata agora jogando no Taquaral, jogando em casa, venceu por 3-0 o Guarulhos, agora com mais tranquilidade, jogando muito bem, com apoio da sua torcida lá no Taquaral, e com isso já foi para a final da Superliga aí mais uma vez. Vou comentar um pouquinho sobre a história das duas equipes também daqui a pouco. E agora para fechar o jogo que nós tivemos ontem, né, o terceiro jogo, o jogo de desempate entre SESI e Joinville. O SESI, como teve uma campanha melhor, pôde jogar esse terceiro jogo aí aqui em Bauru, diante da torcida, e muito legal. O Paulo Scaff estava lotadíssimo, eu fiz uns vídeos aí, vou colocar para vocês. E, bom, o SESI jogou muito bem, com o Lucas sendo eleito aí o melhor jogador da partida, recebendo o troféu Viva Vôlei, marcou 16 pontos. O Darlan marcou 15, jogou muito bem também. É impressionante como quando esses dois, né, quando a molecada, principalmente o Lucas e o Darlan, quando eles estão jogando bem, o quanto faz diferença para a equipe do SESI, né? Quando o Lucas está jogando bem, dá um desafogo maior para o Darlan, ele não precisa ter que virar todas as bolas e também ajuda o Thiaguinho na distribuição. E foi o que aconteceu ontem. O SESI jogou muito bem, todos os jogadores. O Pureza, que vinha de uma lesão, também consegui entrevista com ele, vocês vão acompanhar. Pureza, que vinha de lesão, jogou no sacrifício e também foi muito bem. Ele faz uma diferença enorme no passe e na defesa do SESI. E com isso o SESI passou o carro no Joinville mesmo, 3-0. Não deu chances e com isso chegou a mais uma final de Superliga após 5 anos. Lembrando que a última final do SESI foi em 2019. Aquela que fez com o Taubaté e acaba perdendo, né? Então agora eu vou colocar aí para vocês na tela as entrevistas que eu consegui no jogo de ontem, tá certo? Com o Lucas, com o Anderson, técnico do SESI, e também com o Pureza. Lembrando, o Lucas assiste o canal Aqui Tem Vôlei Sim, quem sabe até inscrito. Então acompanha aí a entrevista com os três. Boa noite, primeiro parabéns pela vitória, essa classificação para a final da Superliga. Quero saber como que você está se sentindo com essa campanha que o SESI fez, uma série muito difícil de playoff, né? 3 jogos nas quartas de final, né? 3 jogos contra o Joinville na semi. Quero saber o que você achou dessa trajetória do SESI para chegar na final. Vi que você veio com a bandeira para tirar a foto. Quero saber para você da representatividade, como que é para você chegar nessa final de Superliga depois de uma temporada tão difícil como foi para vocês. Cara, é uma sensação indescritível. Como você falou, é uma temporada muito longa, então a gente trabalha muito para estar dando o nosso melhor, tá colhendo nossos frutos agora, que é a final. A gente batalhou muito, eu batalhei muito. Tive uma lesão que nenhum atleta espera ou gosta de ter, uma lesão grave, que me tirou dos 2 jogos, mas o time estava muito fechado e merecedor. Essa batalha contra o Joinville, a gente sabia que não ia ser fácil. 2 jogos 3-2, a gente pecou um pouco lá, mas eu acho que é tudo no tempo de Deus, é tudo escrito certo por linhas
respostas, então acho que a gente tinha que ganhar aqui dentro de casa. E dito e feito, muito feliz com essa classificação para a final. Realizado, não é fácil, mas a gente mereceu. Jogamos como um grupo, jogamos pra cacete. Eu tô muito feliz, não sei nem mais o que falar, tô muito feliz. Parabéns! Queria saber de você o que você achou dessa temporada do SESI, dessa série de playoffs, né? 3 jogos contra o Araguari, agora 3 jogos contra o Joinville, mas vocês conseguiram a classificação para a final. O SESI volta à final da Superliga após 5 anos. Quero saber o que você achou e o que você pretende para fazer nessa final contra o Campinas. Rapaz, é o seguinte, a campanha do SESI, ela foi no começo irregular, depois a gente foi ganhando, foi criando conjunto, que é o mais importante. Eu acho que nós chegamos muito bem nessa fase final assim, com um grande conjunto e com um nível de voleibol lá em cima, errando muito ainda. A gente tem que entender que são garotos jovens, 19, 21, 22 anos, 23 anos. Então essa oscilação é normal nessa idade. Mas muito feliz, cara, porque a gente se planejou. É lógico que os percalços aí da Superliga aconteceram e a gente estava preparado para assumir esse papel. É lógico que a gente vai enfrentar uma grande equipe, o Vôlei Renata, mas a gente tem que entender que a gente tem completa condição de ser campeão da Superliga. E a gente vai buscar isso. Vamos ver. Agora a gente tem que comemorar o tempo que a gente pode, que é hoje e amanhã, e depois seguir aí para Recife para buscar o campeonato. É isso, Anderson. Obrigado. Agora é comemorar, né? Isso é mentira, mano. É sério. Puta que pariu, mano. Porra, muito foda. Nossa, da hora. Ó, então vamos lá. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu acho que o jogo que eu vi hoje seu foi um dos melhores que eu já vi. Você ganhou o troféu Viva Vôlei. Partidaça. E o César agora tá na Superliga depois de 5 anos. Queria saber o que você achou dessa temporada, o que você achou dessa... 3 jogos contra o Joinville, mas agora vocês estão na final. Eu queria saber o que você achou e o que você achou do jogo de hoje para a gente dar essa sua, né? Trocar com a e tudo mais. Então, fala aí um pouquinho pra gente. Foi uma temporada difícil, a gente começou encaixando o time ainda, alguns na seleção, aí difícil para encaixar dentro do Paulista, mas aí a gente conseguiu o segundo turno voltar melhor ainda, aqui começou a encaixar, todo mundo se entrosando, todos que estavam treinando, então agora no final não faltou resiliência, a gente conseguiu manter esse terceiro jogo, manter a cabeça no lugar, conseguir fazer um jogo bom e trazer essa final aí pra gente. Legal. Parabéns agora. Pois é, tá aí então o que os 3 aí, Lucas e Pureza, jogadores do SESI, e também o Anderson, acharam dessa temporada, dessa série de playoffs aí muito complicada, né? Foram 6 jogos disputadíssimos, 3 contra o Araguari, 3 contra o Joinville, e o SESI volta à final da Superliga. Tô colocando aí o chaveamento na tela, de um lado Vôlei Renata, de outro SESI Bauru. As duas equipes chegam à final da Superliga. E agora o interessante é falar sobre um pouquinho da história dessas duas equipes, né? O Vôlei Renata não tem título de Superliga. É claro que se a gente considerar o CNPJ, né, que é o mesmo do antigo Banespa, aí sim o Vôlei Renata tem título, sim, se eu não me engano são 4 ou 5, mas com o nome Vôlei Renata mesmo, né, com essa equipe que voltou a existir ali para 2010, né, foi criando a sua história, o Vôlei Renata ainda não tem título de Superliga. Chegou na final de 2015, da edição 2015-2016, mas acabou perdendo para o Sada Cruzeiro. Já o SESI sim tem título de Superliga, a Superliga de 2010-2011, com o Murilo jogando muito e tudo mais. E depois chegou na final em outras 4 oportunidades, né? 2013, 2014, 2014, 2015, 2017 e 2018. Nessas 3 oportunidades o SESI perdeu para o Sada Cruzeiro, ficou com o vice-campeonato. E na última vez que chegou, em 2018, 2019, perdeu para o Taubaté, naquela série lá disputadíssimo, né? Renan de um lado, Rubinho do outro, super disputado, e o SESI acabou perdendo. Então o SESI tem um título e 4 vices, o Vôlei Renata tem apenas um vice, e essas duas equipes chegaram à grande final da Superliga. Eu sinceramente gostei bastante, muito diferente ver essas duas equipes chegando à final, e eu acho que são histórias muito legais, histórias muito bonitas.
Quem me conhece sabe que eu não torço para nenhum time, isso inclusive me ajuda a gravar os vídeos aqui. Eu sou bastante imparcial porque eu realmente não torço para nenhum time, tanto do masculino quanto do feminino. E é muito legal acompanhar essas duas equipes chegando à final. A gente tem duas histórias muito interessantes. Do lado do Vôlei Renata, a gente tem uma equipe que fez definitivamente a pior campanha da sua história nos pontos corridos, na fase de classificação da Superliga. Foi a pior campanha do Vôlei Renata. A gente está acostumado a ver o Vôlei Renata sempre se classificando em quarto, quinto, sexto, nessa faixa de classificação. Nesse ano, nessa temporada, o Vôlei Renata se classifica em 8º lugar, perdendo muitos jogos na fase de classificação e chegando na última rodada contra o Minas, precisando pontuar para conseguir a classificação, dependendo de outros resultados. Então foi muito suada essa classificação do Vôlei Renata. E é muito legal ver que na pior temporada de pontos da sua história, o Vôlei Renata consegue chegar à final, desbancando o Sada Cruzeiro, que era o fortíssimo candidato ao título, vencendo os 2 jogos em Contagem. Isso é muito grande e muito legal o que o Vôlei Renata fez. Além das vitórias contra o Guarulhos na semifinal, que sem dúvida o Guarulhos costuma vencer muito mais o Vôlei Renata, inclusive tem um time muito equilibrado, mas o Vôlei Renata foi lá e conseguiu vencer, principalmente com Maurício Borges e Bruno Lima sendo importantíssimos para esse time. Maurício Borges, que tem dá aquela experiência para o time, é muito sólido no passe, é muito técnico, e o Bruno Lima, que é oposto da seleção argentina, muito técnico, de muita força física e que faz diferença sim quando joga bem, tá certo? Do lado do SESI, a gente tem uma história muito interessante também, que é simplesmente a molecada, cara. O SESI que, bom, vocês viram, tem 4 vices aí nos últimos anos. Era uma equipe que sempre foi muito forte na Superliga masculina, era uma verdadeira potência, sempre chegou muito na fase final, em final, semifinal, mata-mata, mas que teve corte de verba, é verdade, aí nos últimos anos, principalmente depois de 2019, Tanto é que não chegou na final nesses últimos 5 anos, teve um corte de verba e com isso o SESI foi obrigado a pegar a molecada de casa, O SESI contratava muitos jogadores experientes de fora, jogadores renomados, já teve o Bruninho, já teve o Lucão, Douglas também já passou pelo SESI, Serginho passou pelo SESI, mas com esse corte de verba o SESI teve que buscar em casa. Então começou a trazer os jogadores da base desde muito cedo para jogar a Superliga, com 17, 18 anos. A gente tem o exemplo do Darlan. O Lucas também está jogando Superliga desde 2022 já. O Lucas que fez 20 anos nesse ano. O Thierry também é outro exemplo. O Thierry que tem 21. Então o SESI teve que se reinventar, trazer jogadores de casa, trazer o pessoal da base, trazer a molecada. E é muito legal ver o SESI chegando à final com isso, porque é um time que é mesclado, A gente tem ali o Éder, que é o capitão do time, campeão olímpico, muito experiente, está no SESI há muitos anos. A gente tem o Thiaguinho como levantador, que eu acho que foi uma ótima aposta trazer o Thiaguinho para essa temporada, para trazer mais experiência, para trazer mais confiança. Ele ajuda muito essa equipe do SESI. A gente tem também o Pureza, que é outro jogador experiente, que ajuda muito ali no passe, é importantíssimo, também tá no SESI há muito tempo. E aí a gente tem a molecada, A gente tem Darlan, Lucas Bergman e Thierry, que sem dúvida é a molecada desse time. A gente também tem o Giga ali na ponta, que é mais experiente também, que esses 3 meninos, ele ajuda muito também ali na composição do passe, ajuda muito ali com as bolas rápidas, ajuda na definição. Mas o time tem esse tripé dos 3 moleques, cara. Tem um central, um ponteiro e um oposto, que são muito jovens. E o Darlan, não tem como não falar do Darlan nessa temporada. Acho que ele tá quebrando recorde atrás de recorde. Quebrou o recorde de maior pontuação de um jogador na história da Superliga, 48 pontos. Já tem mais de 600 pontos nessa edição, nessa temporada de Superliga. E é uma temporada que é iluminada do Darlan. Ele que inclusive parece que renovou com o SESI, então vai ficar. E é uma temporada iluminada, desde do pré-olímpico, que ele foi determinante, que ele foi o grande coelho da cartola para o Brasil conseguir a sua classificação. Ele parece que manteve o nível durante a temporada de clubes e sem dúvida está fazendo a sua temporada mais completa, sua melhor temporada na carreira até aqui. Isso porque ele ainda é muito jovem.
Então, sem dúvida, o Darlan é um dos grandes responsáveis também por essa classificação do SESI. Ele é sim o desafogo do time, ajuda muito, mas também não tem como falar do Lucas. O Lucas, quando ele joga bem, ele consegue ajudar muito a equipe na questão do ataque mesmo, do desafogo, porque aí o Thiaguinho tem o Lucas e também tem o Darlan ali para ajudar, para desafogar, e o SESI consegue jogar melhor quando esses dois meninos estão bem, tá certo? Então, cara, duas histórias muito legais. De um lado a gente tem uma equipe que fez a sua pior temporada na história e mesmo assim superou tudo isso, superou o favorito e chegou na final. E do outro a gente tem uma equipe que é tradicional, que sempre teve grandes times, teve aí um corte de verba nos últimos anos e com a sua base, com a molecada, chega à final, encantando muita gente. Tô vendo muita gente falando que vai torcer pro SESI nessa final. Então, sinceramente, estou muito animado aí com esse jogo. Acho que tem tudo para ser um jogão. Vou torcer sim para 5 sets. E, cara, sinceramente, para mim, quem ganhar vai ser muito legal. Tanto o SESI quanto o Vôlei Renata. Acho que as duas equipes merecem muito estar na final. E, sem dúvida, qualquer uma que vencer terá merecido muito, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, de deixar o like. E até a próxima. Falou!